Olá, queridos amigos. Bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado a compartilhar histórias inspiradoras, reflexões profundas e lições de vida baseadas em valores que transformam. Hoje, vamos mergulhar em um tema que toca o coração de todos nós. 5 ensinamentos de Jesus para vencer as batalhas da vida. E para começar, vamos falar sobre o poder da fé. Antes de iniciarmos nossa jornada, gostaríamos de convidar vocês a deixarem uma mensagem nos comentários, compartilhando suas experiências e reflexões. Além disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e fé. Imagine-se em um barco, no meio de uma tempestade. As ondas são gigantescas, o vento uiva e a chuva cai como agulhas. É um cenário de puro caos. Mas, de repente, você vê uma figura caminhando sobre as águas. É Jesus vindo ao seu encontro. Ele estende a mão e diz: "Venha." Você, com um misto de medo e fé, sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Por um momento, tudo parece possível. Mas então, você olha para baixo, vê as ondas furiosas e começa a afundar. Jesus rapidamente estende a mão e o salva, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Essa história, narrada em Mateus 14, 22, 33, nos mostra o poder da fé. Quando mantemos os olhos em Jesus, podemos caminhar sobre as águas mais turbulentas. Mas no momento em que duvidamos, começamos a afundar. A fé é o nosso farol, a luz que nos guia nas tempestades da vida. E acredite, tempestades virão. Mas com fé, podemos enfrentá-las e vencê-las. A fé é como uma semente que, quando plantada, cresce e se transforma em uma árvore frondosa. Em Marcos 11, 22, 24, Jesus nos diz: "Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito." A fé nos permite mover montanhas, superar obstáculos e alcançar o impossível. Mas a fé não é apenas uma questão de crença, é uma ação. É confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. É acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está ao nosso lado, nos guiando e nos fortalecendo. Em Hebreus 11:1, a fé é descrita como a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que se não veem. É essa certeza e convicção que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece incerto. Pense na história de Abraão, narrada em Gênesis 12:1-3. Deus chama Abraão para deixar sua terra, sua família e sua casa, e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão, sem saber para onde estava indo, obedeceu e partiu. Sua fé foi recompensada, e ele se tornou o pai de muitas nações. A fé de Abraão nos mostra que, quando confiamos em Deus e obedecemos à sua vontade, somos abençoados além da nossa compreensão. A fé também nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida. Em 1 Samuel 17, encontramos a história de Davi e Golias. Davi, um jovem pastor, enfrenta o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedras. Mas sua fé em Deus lhe dá a coragem necessária para vencer. Davi diz a Golias: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado." E com uma pedra, Davi derruba o gigante. A fé de Davi nos mostra que, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer desafio, por maior que seja. Mas a fé não nos isenta de sofrimentos e dificuldades. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne, que lhe foi dado para que não se exaltasse. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que o tirasse, mas Deus lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Paulo então responde: "De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." A fé nos permite aceitar nossas fraquezas e confiar que na nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta.
A fé também nos dá esperança. Em Romanos 8:28, Paulo nos diz: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Mesmo nas situações mais difíceis, a fé nos dá a esperança de que Deus está trabalhando para o nosso bem. É essa esperança que nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece perdido. Mas a fé não é algo que podemos alcançar sozinhos. Em Hebreus 11, encontramos uma lista de heróis da fé, homens e mulheres que pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Esses heróis da fé nos mostram que juntos podemos alcançar grandes coisas. A fé nos une e nos fortalece. E assim, chegamos ao fim desta reflexão sobre o poder da fé. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo tópico, vamos explorar a importância do amor e do perdão. Como a fé nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, o amor e o perdão nos dão a capacidade de viver em harmonia com os outros. Vamos descobrir como esses valores podem transformar nossas vidas e nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Até lá, mantenham a fé e continuem a buscar a presença de Deus em suas vidas. A importância do amor e do perdão. No nosso último tópico, exploramos o poder transformador da fé. Vimos como a fé nos dá coragem para enfrentar as tempestades da vida e nos mantém firmes, mesmo quando tudo parece incerto. Agora, vamos mergulhar em outro ensinamento essencial de Jesus, a importância do amor e do perdão. Imagine um mundo onde o amor e o perdão são a base de todas as relações. Um mundo onde as pessoas se tratam com bondade e compreensão, onde os erros são perdoados e as feridas são curadas. Esse é o mundo que Jesus nos chama a construir. Em Mateus 22, 37 e 39, Jesus nos diz: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento." Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." O amor é o maior de todos os mandamentos. É o amor que nos une, que nos faz ver o melhor nos outros e que nos impulsiona a agir com bondade e compaixão. Mas, como podemos amar verdadeiramente se não sabemos perdoar? O perdão é a chave que abre as portas do amor. Quando perdoamos, libertamos não apenas a outra pessoa, mas também a nós mesmos. O rancor é como um veneno que corrói a alma, mas o perdão é o antídoto, a cura que nos liberta e nos permite amar de verdade. Lembre-se da parábola do filho pródigo em Lucas 15, 11 e 32. O filho que se perdeu, que gastou toda a sua herança, volta para casa esperando ser tratado como um servo. Mas o pai, cheio de amor e perdão, o recebe de braços abertos, celebrando seu retorno. Esse é o amor de Deus por nós, um amor que perdoa e restaura. O amor e o perdão são inseparáveis. Em Efésios 4:32, Paulo nos exorta: "Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." O perdão é um ato de amor, um ato que nos aproxima de Deus e dos outros. Quando perdoamos, estamos seguindo o exemplo de Jesus, que mesmo na cruz disse: "Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem." Lucas 23:34. Mas perdoar não é fácil. Muitas vezes, somos feridos profundamente por aqueles que amamos. A dor e a mágoa podem nos consumir, nos levando a guardar rancor e ressentimento. Mas Jesus nos mostra que o perdão é o caminho para a cura e a libertação. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão que peca contra ele. Jesus responde: "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O perdão não tem limites. É um ato contínuo de amor e misericórdia. Pense na história da mulher adúltera em João 8, 1-11. Os fariseus trazem uma mulher apanhada em adultério e a colocam diante de Jesus,
perguntando se devem apedrejá-la. Jesus, com sabedoria e compaixão, diz: aquele que de vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Um a um, os acusadores vão embora, deixando a mulher sozinha com Jesus. Ele então diz a ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O perdão de Jesus não apenas liberta a mulher da condenação, mas também a restaura, dando-lhe uma nova chance de viver. O amor e o perdão também nos ajudam a vencer as batalhas internas. Muitas vezes, somos nossos próprios inimigos, nos condenando por nossos erros e falhas. Mas Jesus nos ensina que devemos nos amar e nos perdoar, assim como amamos e perdoamos os outros. Em 1 João 4,18 lemos: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quando nos amamos e nos perdoamos, somos libertos do medo e da culpa, e podemos viver em paz e alegria. Mas o amor e o perdão não são apenas para os outros, são também para nós mesmos. Em Romanos 5,8, Paulo nos diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus por nós é incondicional. Ele nos ama, mesmo em nossas fraquezas e falhas, e porque Ele nos ama, podemos nos amar e nos perdoar. O amor e o perdão também nos ajudam a construir relações saudáveis e duradouras. Em 1 Coríntios 13, Paulo nos fala sobre o amor. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é paciente, bondoso e perdoador. É o amor que nos une e nos fortalece. E assim, chegamos ao fim desta reflexão sobre a importância do amor e do perdão. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo tópico, vamos explorar a humildade como fortaleza. Como o amor e o perdão nos ajudam a viver em harmonia com os outros, a humildade nos ensina a reconhecer nossas limitações e a depender de Deus. Vamos descobrir como essa virtude pode transformar nossas vidas e nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Até lá, mantenham o amor e o perdão em seus corações e continuem a buscar a presença de Deus em suas vidas. A humildade como fortaleza. No nosso último tópico, exploramos a importância do amor e do perdão. Vimos como esses valores nos ajudam a viver em harmonia com os outros e a curar as feridas do passado. Agora, vamos mergulhar em outro ensinamento essencial de Jesus: a humildade como fortaleza. Em um mundo que valoriza o sucesso, a autoafirmação e a visibilidade, a humildade pode parecer uma fraqueza, mas Jesus nos mostrou que a verdadeira fortaleza está na humildade. Em Mateus 23:12, ele nos diz: e qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que se humilhar, será exaltado. A humildade nos permite reconhecer nossas limitações e depender de Deus. É a humildade que nos faz buscar ajuda quando estamos perdidos, que nos faz ouvir os conselhos dos sábios e que nos faz servir aos outros com um coração puro. Pense na história da lavagem dos pés em João 13:17. Jesus, o Mestre, se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos, uma tarefa reservada aos servos. Esse ato de humildade nos mostra que o verdadeiro líder é aquele que serve, que se coloca ao nível dos outros e que busca o bem comum. Jesus, o Filho de Deus, não se envergonhou de se humilhar e servir aos seus discípulos. Esse exemplo nos mostra que a humildade é a base da verdadeira grandeza. A humildade nos permite reconhecer nossas fraquezas e depender de Deus. Em 2 Coríntios 12:9 e 10, o apóstolo Paulo fala sobre o espinho na carne que lhe foi dado para que não se exaltasse. Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que o tirasse, mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então responde:
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A humildade nos permite aceitar nossas fraquezas e confiar que na nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta. Mas a humildade não é apenas uma questão de reconhecer nossas fraquezas. É também uma questão de servir aos outros. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo nos exorta: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A humildade nos leva a colocar os outros em primeiro lugar, a servir com amor e a buscar o bem comum. Lembre-se da parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9 e 14. O fariseu, cheio de si mesmo, ora: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas o publicano, humilde e arrependido, ora: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Jesus nos diz que o publicano, e não o fariseu, foi justificado diante de Deus. A humildade nos aproxima de Deus e nos abre as portas do céu. A humildade também nos ajuda a vencer as batalhas da vida. Em 1 Pedro 5, 5, 6, Pedro nos exorta: igualmente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e todos sede sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A humildade nos permite submeter-nos à vontade de Deus e confiar que Ele nos exaltará no tempo certo. Pense na história de Moisés em Êxodo 3 e 4. Moisés, diante da sarça ardente, ouve a voz de Deus chamando-o para libertar o povo de Israel do cativeiro no Egito. Moisés, humilde e consciente de suas limitações, pergunta a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus então responde: eu serei contigo. A humildade de Moisés o leva a depender de Deus e a confiar que Ele o guiará e o fortalecerá. A humildade também nos ajuda a construir relações saudáveis e duradouras. Em Efésios 4:2, Paulo nos exorta: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A humildade nos permite suportar uns aos outros com amor e paciência, construindo relações baseadas no respeito e na compreensão. Mas a humildade não é apenas para os outros, é também para nós mesmos. Em Romanos 12:3, Paulo nos diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A humildade nos permite reconhecer nossas limitações e depender de Deus, buscando crescer e nos aperfeiçoar. E assim, chegamos ao fim desta reflexão sobre a humildade como fortaleza. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo tópico, vamos explorar a sabedoria de viver o presente. Como a humildade nos ensina a reconhecer nossas limitações e a depender de Deus, viver o presente nos ensina a valorizar cada momento e a confiar que Deus está no controle. Vamos descobrir como essa sabedoria pode transformar nossas vidas e nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Até lá, mantenham a humildade em seus corações e continuem a buscar a presença de Deus em suas vidas. A sabedoria de viver o presente. No nosso último tópico, exploramos a humildade como fortaleza. Vimos como a humildade nos permite reconhecer nossas limitações, depender de Deus e servir aos outros com amor. Agora, vamos mergulhar em outro ensinamento essencial de Jesus: a sabedoria de viver o presente. Em um mundo que nos empurra constantemente para o futuro ou nos prende ao passado, viver o presente é um desafio. Mas Jesus nos ensinou a importância de viver um dia de cada vez. Em Mateus 6,34, ele nos diz: não estejais, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta a cada dia o seu mal. Preocupar-se com o futuro ou lamentar-se pelo passado nos rouba a alegria do presente. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer, aprender e amar. É no presente que encontramos a paz e a alegria que Deus nos prometeu. Pense na história das aves do céu e dos lírios do campo, em Mateus 6, 25, 34. Jesus nos lembra que as aves não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta. E os lírios do campo não trabalham, nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus cuida das aves e dos lírios, quanto mais de nós que somos suas criaturas amadas. Viver o presente nos permite confiar que Deus cuida de nós, mesmo nas situações mais difíceis. Mas viver o presente não é apenas uma questão de confiança, é também uma questão de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão nos permite valorizar cada momento, mesmo nas situações mais difíceis. Quando somos gratos, encontramos alegria e paz, mesmo nas tempestades da vida. Lembre-se da história de Jó em Jó 1:21. Jó, após perder tudo o que tinha, diz: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A gratidão de Jó, mesmo em meio à perda e ao sofrimento, nos mostra que podemos encontrar paz e alegria, mesmo nas situações mais difíceis. Viver o presente também nos permite aproveitar as pequenas alegrias da vida. Em Eclesiastes 3, 12 e 13, Salomão nos diz: Nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também isto vi eu, que é da mão de Deus, porque quem pode comer e quem pode gozar, melhor do que eu. Aproveitar as pequenas alegrias da vida nos permite encontrar paz e satisfação, mesmo nas situações mais difíceis. Mas viver o presente não é apenas uma questão de aproveitar as alegrias, é também uma questão de enfrentar os desafios. Em Tiago 4, 13 e 15, Tiago nos adverte: Eia agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Viver o presente nos permite enfrentar os desafios com coragem e confiança, sabendo que Deus está no controle. Pense na história de Ester em Ester 4:14. Mardoqueu, ao saber que Ester estava em perigo, diz a ela: Porque se tu te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que vieste ao reino. Ester então decide enfrentar o desafio com coragem e confiança, dizendo: Vai, pois, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, noite e dia. E eu e as minhas moças também jejuaremos assim. E assim irei ao rei, ainda que não seja segundo a lei. E perecendo, perecerei. A coragem de Ester, mesmo diante do perigo, nos mostra que podemos enfrentar os desafios com confiança, sabendo que Deus está no controle. Viver o presente também nos permite construir relações saudáveis e duradouras. Em Colossenses 3:13, Paulo nos exorta: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Viver o presente nos permite suportar uns aos outros com amor e paciência, construindo relações baseadas no respeito e na compreensão. Mas viver o presente não é apenas para os outros, é também para nós mesmos. Em Romanos 12, 1-2, Paulo nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Viver o presente nos permite renovar nossas mentes e experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. E assim, chegamos ao fim desta reflexão sobre a sabedoria de viver o presente. Mas a nossa jornada não termina aqui. No próximo tópico, vamos explorar a força da comunidade. Como viver o presente nos permite valorizar cada momento e confiar que Deus está no controle. A força da comunidade nos ensina que não estamos sozinhos nessa jornada. Vamos descobrir como essa força pode transformar nossas vidas e nos ajudar a vencer as batalhas da vida. Até lá, mantenham a gratidão e a confiança em seus corações e continuem a buscar a presença de Deus em suas vidas. A força da comunidade. No nosso último tópico, exploramos a sabedoria de viver o presente. Vimos como viver um dia de cada vez nos permite valorizar cada momento, enfrentar os desafios com coragem e confiar que Deus está no controle. Agora, vamos mergulhar em outro ensinamento essencial de Jesus: a força da comunidade. Em um mundo onde a individualidade é muitas vezes exaltada, a comunidade pode parecer um conceito ultrapassado. Mas Jesus nos mostrou que não estamos sozinhos nessa jornada. Em João 15:12, ele nos diz: "Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." A comunidade é o lugar onde encontramos apoio, encorajamento e amor. É na comunidade que somos fortalecidos para enfrentar as batalhas da vida. Pense na última ceia, em Lucas 22:14-20. Jesus, sabendo que sua hora estava próxima, reúne seus discípulos para uma refeição. Ele parte o pão e distribui o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue, derramados por nós. Esse ato de comunhão nos lembra que somos um só corpo, unidos pelo amor de Cristo. A comunidade nos une e nos fortalece. A comunidade nos permite compartilhar nossas alegrias e nossas tristezas. Em Romanos 12:15, Paulo nos exorta: "Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram." A comunidade nos dá um espaço seguro para expressar nossos sentimentos, para celebrar nossas vitórias e para encontrar consolo em nossas tristezas. É na comunidade que encontramos empatia e compreensão. Lembre-se da história da igreja primitiva em Atos 2:42-47. Os primeiros cristãos se reuniam diariamente, partilhando tudo o que tinham, comendo juntos e louvando a Deus. Eles viviam em comunidade, apoiando-se mutuamente e crescendo juntos. A comunidade era a base da sua força e do seu crescimento. A comunidade também nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. Em Eclesiastes 4:9-10, Salomão nos diz: "Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante." A comunidade nos dá a força para enfrentar os desafios, sabendo que não estamos sozinhos. Pense na história de Moisés em Êxodo 17:8-13. Durante a batalha contra os amalequitas, Moisés levanta as mãos em oração. Mas quando suas mãos se cansam, Arão e Hur o ajudam, sustentando suas mãos até o pôr do sol. A comunidade nos dá a força para perseverar, mesmo nas situações mais difíceis. A comunidade nos permite crescer e nos aperfeiçoar. Em Hebreus 10:24-25, o autor nos exorta: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." A comunidade nos desafia a crescer, a amar mais e a fazer o bem. Mas a comunidade não é apenas para os outros, é também para nós mesmos. Em 1 Coríntios 12:26, Paulo nos diz: "E se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros com ele se regozijam." A comunidade nos permite sentir a dor e a alegria dos outros, nos unindo em um só corpo. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Exploramos 5 ensinamentos essenciais de Jesus
para vencer as batalhas da vida: a fé, o amor e o perdão, a humildade, a sabedoria de viver o presente e a força da comunidade. Cada um desses ensinamentos nos fortalece e nos guia, nos ajudando a enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Agora, queremos ouvir de vocês. Como esses ensinamentos de Jesus têm impactado suas vidas? Deixem um comentário abaixo, compartilhando suas experiências e reflexões. Vamos construir uma comunidade de fé, amor e apoio mútuo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Que a paz e o amor de Deus estejam com vocês e que possamos continuar a crescer juntos, fortalecidos pela comunidade e guiados pelos ensinamentos de Jesus. Até a próxima!